Só para a gente não se atrasar, vamos começar já, né? O pessoal que vier chegando já pode ir pegando. Todos estão aí com essa folhinha, então vamos começar com a oração do Vinde, ó Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade e misericórdia, enviai os vossos santos anjos para nos defenderem de todo mal. Afastai para longe de nós tudo que não é vosso. Expulsai todos os espíritos malignos que querem destruir a vossa santa obra, que põe aos pés da cruz o vosso Filho para receber a sua sentença. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar então? Então, com grande alegria, hoje nós nos reunimos aqui na nossa comunidade para esse segundo encontro daqueles que vão se consagrar a São José. Eu sou o padre Marcos Vinícius, sou vigário da Paróquia Cristo Rei, aqui em Várzea Grande. Eu tenho 3 anos e pouquinho de padre. E nessa caminhada aí com São José, né, eu tenho algumas coisas interessantes para falar aqui para vocês, para compartilhar. Eu já fui formador do Seminário Cristo Rei. E, na verdade, essa consagração a São José, que se espalhou aqui pela nossa cidade de Cuiabá, pela nossa arquidiocese de Cuiabá, né, eu posso dizer que começou lá no nosso seminário, Seminário Cristo Rei, no ano de 2020. Então, depois eu queria partilhar com vocês como é que surgiu essa questão da consagração a São José e por que é importante nós nos consagrarmos a Ele. Queria fazer uma pergunta para vocês: quem de vocês aqui que já é consagrado a Nossa Senhora, pelo método de São Luís? Conhecem a consagração de Nossa Senhora pelo método de São Luís? Então, é importante saber isso porque essa consagração a São José, ela é feita de maneira similar a essa consagração que São Luís de Montfort propôs no Tratado da Verdadeira Devoção. Inclusive, o padre que elaborou esse livro que vocês têm aí, um padre americano da Congregação dos Padres Missionários, da Imaculada Conceição, né, que cuidam da devoção da Divina Misericórdia, ele elaborou isso em vista dessa consagração a Nossa Senhora. Mas ele teve essa inspiração de fazer a consagração a São José. Então, aqueles que não são consagrados a Nossa Senhora ainda, né, vocês vão se consagrar a São José, mas depois fica o forte apelo de que vocês se consagrem a Maria também. Inclusive, até nesse primeiro capítulo do livro, depois a gente vai abordar isso de maneira rápida, o padre Carlos diz que aqueles que são consagrados a Maria podem e devem se consagrar a São José. Não tem problema nós nos consagrarmos aos dois. Aliás, é muito recomendável que nós nos consagremos os dois. Agora, se você vai se consagrar a São José primeiro, fica aí o apelo para depois você conhecer e se consagrar a Nossa Senhora também. Certo? Isso é muito importante, porque ambas essas consagrações, elas se completam e elas vão fazer com que nós sejamos mais perfeitamente consagrados ao próprio Cristo. Porque no fundo, a única consagração que existe, a consagração
essencial, fundamental, é a nossa consagração batismal. Todos nós somos consagrados a Deus no nosso batismo. E a consagração a São José, a consagração a Nossa Senhora, tem simplesmente, né, o mérito de fazer com que nós vivamos melhor essa nossa consagração fundamental. Nós vamos falar então sobre essa consagração a São José. Em primeiro lugar, é interessante saber como é que surgiu este livro, né? Vocês todos têm esse livro à mão, não tem? Todo mundo está com esse livro aqui? Quem não tem o livro, levante a mão, gentileza. Não chegou? Tá, então vocês, né, em breve vão receber esse livro. Esse livro aqui chama-se justamente Consagração a São José, as glórias do nosso Pai espiritual. Essa aqui é a edição brasileira. O autor desse livro, como eu já disse, é o padre Donald Calloway, um padre americano. A edição original desse livro é essa aqui. Eu fiz questão de trazer para vocês, que a capa é um pouco diferente, né? O original está em inglês, obviamente, né, que foi publicado em primeiro lugar nos Estados Unidos e depois foi traduzido para vários lugares. A tradução em italiano e em espanhol acho que tem a mesma capa, né? Mas aqui no Brasil, a editora Eclésia, que publicou esse livro, veio com uma edição diferente, né? Mas eu queria dar um pouco do testemunho que eu tenho com esse livro. Estava até contando aqui para a Aline, que é o seguinte. Primeiro falar sobre como surgiu a ideia desse livro para o padre Donald, né? O padre Calloway, ele tem uma história, uma biografia bastante interessante de uma conversão muito profunda. Ele foi um jovem muito rebelde, né? Viveu nos Estados Unidos, ele viveu em outros países e teve uma vida muito afastada de Deus, né? Andou por muito tempo no pecado e passou por uma conversão muito profunda por meio de Nossa Senhora. Então ele conheceu, né, a Virgem Maria, se converteu, se tornou sacerdote, depois, né, começou um apostolado muito intenso, divulgando essa consagração a Nossa Senhora e divulgando especialmente o Rosário. Mas nesse meio do caminho, ele conheceu a pessoa de São José e começou a se encantar com a pessoa de São José e pesquisou muito sobre ele. E ele percebeu que a igreja está num tempo justamente onde a figura de São José está sendo muito mais valorizada do que foi em outros tempos. Isso ele fala no livro também. Mas foi justamente motivado por isso que ele resolveu estudar muito sobre São José, aquilo que a igreja ensina nesses 2000 anos, aquilo que a igreja tem ensinado mais recentemente, o que os santos têm falado a respeito de São José. E nas suas pesquisas ele teve essa inspiração, então, de criar um método de consagração a São José. Como ele já havia feito, né, uma propaganda muito grande, uma pregação sobre a consagração a Nossa Senhora, ele teve essa inspiração de fazer uma consagração aos moldes de São Luís, de Montfort, a Nossa Senhora, agora São José. E aí ele elaborou então esse livro, né, que é um livro que tem o título, Consagração a São José, e tem um subtítulo, né, As Glórias do Nosso Pai Espiritual, ou uma tradução mais acertada seria As Maravilhas do Nosso Pai Espiritual. Esse livro aqui, na verdade, ele tem 2 livros aqui dentro, né? Tem um livro que fala sobre a consagração e esse outro livro que fala sobre as maravilhas ou as glórias de São José. Só que quem vai se consagrar, né, lê o livro inteiro. Então esse aqui ele dá uma dica aqui dentro que é bem interessante, né? Que a gente acaba lendo o livro inteiro. Qual que é a minha história com relação a esse livro e com relação à consagração a São José? Você sabe que nós passamos recentemente por um momento muito turbulento no mundo e na igreja, que foi o problema da pandemia da Covid, né? Nos anos então, de 2020 até o finalzinho de 2022, nós fomos assolados por esse problema da pandemia. Em 2020 foi justamente o ano que esse livro foi lançado, bem na época da pandemia, né? Um pouquinho depois que estourou a pandemia, esse livro foi lançado. É claro que o padre Calloway já estava preparando ele um tempo anterior, mas ele foi lançado em 2020. E foi um tempo em que nós precisávamos muito de um consolo espiritual. E na minha vida particular, isso foi necessário também. Como eu disse, eu tenho 3 anos, né, e 2 meses mais ou menos de padre. Então, eu fui ordenado em 2021, finalzinho de 2021. Já tinha terminado o ano de São José. Então, no ano de 2020, eu ainda era seminarista. Eu estava quase no finalzinho do seminário.
Só que, né, embora eu fosse seminarista aqui na nossa Arquidiocese de Cuiabá, eu não sou natural daqui do Mato Grosso, sou natural lá de Minas Gerais. E nesse ano de 2020, eu tive um episódio na minha família, uma avó minha, a minha avó materna, estava muito doente, já idosa, e eu precisei voltar para a minha cidade para que eu pudesse lá amparar a minha família. E aí a minha avó, né, infelizmente, faleceu, e assim que ela faleceu, estourou a pandemia. Foi interessante porque foi uma coisa bem concatenada com a outra. Vocês lembram? Quando é que a pandemia foi decretada pela OMS? Foi no dia 19 de março de 2020, era justamente o dia de São José. Em muitos lugares do Brasil, as igrejas fecharam as portas justamente nessa data, no dia de São José. E nessa ocasião eu estava lá na minha cidade, né? Mas tinha um outro seminarista amigo meu, que também estava fora do seminário, é o padre Renan Cunha. O padre Renan, ele é vigário aqui na paróquia São José Operário. O padre Renan também, por motivo familiar, ele estava ausente do seminário, estava lá na cidade dele, que é a cidade de Londrina. E aí, quando estourou a pandemia, né, nós estávamos fora aqui de Cuiabá e não conseguimos voltar, porque os aeroportos tinham fechado, né, estava todo mundo no lockdown. E aí a gente começou a conversar, nós éramos da mesma turma do seminário. E aí, conversando um pouco, o padre Renan havia descoberto, que o padre Renan é jornalista, né? Então ele, né, fica muito antenado assim com as notícias, e ele ficou sabendo que havia saído esse livro aqui. Em 2020 tinha saído, né, esse livro aqui, lá nos Estados Unidos. Aí ele me falou, né? O padre Renan tem formação em jornalismo, e eu também tenho formação em outra faculdade, então nós dominamos bem a língua inglesa. E aí ele falou, vamos ler esse livro, né, para que a gente possa entender o que é esse negócio da consagração de São José. E como a gente está passando um momento difícil, né, nas nossas famílias, ele estava com um familiar doente também, eu tinha recém perdido a minha avó, e a gente estava em plena pandemia. Estávamos fora do seminário, então um tempo bem difícil. Falou, isso aqui é a providência divina que está nos dando um meio para que a gente possa, né, suportar essas dificuldades, né, e encontrar um consolo. E aí a gente começou a ler esse livro, e nós lemos o livro de maneira virtual, né, porque o livro não tinha sido publicado aqui no Brasil. Então a gente conseguiu uma edição virtual do livro e começamos a ler, e aí fizemos a consagração. Então eu acredito, não tenho certeza disso, mas eu acho que é bastante provável que as duas primeiras pessoas que se consagraram a São José aqui em Cuiabá foram eu, o padre Marcos e o padre Renan. E aí depois que nós voltamos para o seminário, a gente percebeu que lá no nosso seminário Cristo Rei começou um movimento de devoção a São José. Eles não sabiam que existia esse livro ainda. Mas um outro seminarista lá, ele começou, né, porque a gente estava no meio da pandemia, estavam presos no seminário, a fazer uma devoção forte a São José. Então começaram a rezar o terço de São José nos quartos dos seminaristas. Cada dia se reunia no quarto de um e começou esse movimento. Então a gente percebeu que São José entrou ali no nosso seminário justamente para dar aquele apoio. E aí descobriram então que tinha isso, só que lá no nosso seminário nem todo mundo sabia ler inglês, mas alguns seminaristas sabiam. E aí nós falamos assim, isso aqui é muito importante, as pessoas precisam, nós seminaristas precisamos conhecer isso e precisamos nos consagrar. E aí a gente fez uma tradução interna. Então tem essa tradução aqui que é da Eclésia, né? Que saiu mais ou menos na mesma época que a gente estava traduzindo, porque isso aqui saiu mais no final do ano, né? Mais no final de 2020. Mas nós lá nos reunimos, cada um traduziu um pedaço, e a gente fez, vários fizeram a consagração a São José desse jeito, em 2020. Aí depois, no finalzinho do ano, saiu o livro aqui no Brasil e as pessoas começaram a conhecer, né? Aí aconteceu uma outra coisa, a nível mundial, que impulsionou as pessoas a conhecer esse livro, que foi quando o Papa Francisco proclamou o ano de São José. Para vocês verem a força desse livro aqui, é claro que não foi isso que ocasionou o ano de São José, mas o padre Calloway, que é o autor desse livro, na época ele fez uma petição, junto com vários outros sacerdotes, com pessoas, e enviou, né, para a Santa Sé, para que o Papa proclamasse o ano josefino. E de fato isso aconteceu, até o padre Calloway ficou muito impressionado de que esse ano tivesse sido proclamado tão rápido. É claro que outras razões levaram o Papa a proclamar o ano de São José, que é um ano extraordinário que nunca houve na igreja. A igreja já teve vários anos dedicados a Nossa Senhora, aos apóstolos, né? Tem os jubileus da encarnação, como a gente está agora, em 2025, mas um ano jubilar, um ano santo,
né, para honrar São José, nunca houve na história da igreja. E pela primeira vez isso aconteceu. E foi concomitante a saída desse livro. Então a gente percebe que aqui houve então um caminho da providência divina que quis que as pessoas conhecessem mais São José e se dispusessem então a se entregar a ele. Então essa é a história local aqui dessa consagração, e isso se soma depois à história da igreja, né? Porque com o ano de São José, com toda certeza esse livro ficou muito mais famoso e muitas pessoas no mundo inteiro começaram a ler o livro, a se interessar por São José e se consagrar. Então isso mostra que existe um caminho providencial de Deus, né, para os nossos tempos, para essa nossa terra também, porque, né, isso veio com muita força aqui. Várias outras paróquias já tiveram grupos de consagração, e é algo que a gente precisa encarar como um verdadeiro dom de Deus, um presente de Deus para os nossos tempos. À medida que a gente vai se aprofundando na figura de São José, na pessoa de São José, a gente vai percebendo cada vez mais isso. Então, né, essa primeira parte só, um pequeno testemunho para vocês verem como é que é interessante esses caminhos da providência. Agora vamos falar sobre como é a constituição desse livro, porque é a partir da constituição desse livro que vai funcionar esse caminho de consagração. O padre Carlo pensou o seguinte: São Luís de Montfort, né, ele criou um método de consagração para Nossa Senhora. E aí quando ele teve a inspiração de criar um método para consagração a São José, ele pensou: se já houve santos, né, que fizeram esse modelo para Nossa Senhora, a gente não precisa inventar roda, então vou fazer uma coisa parecida. O padre Carlo, na sua humildade, sabendo que ele, né, não tem o tamanho de um São Luís de Montfort, quis então imitar. Como que é a consagração a Nossa Senhora? Aqui eu preciso fazer esse paralelo para vocês entenderem como é que é essa consagração aqui, como é que é o método de consagração. Para se consagrar a Nossa Senhora, as pessoas precisam ler o Tratado da Verdadeira Devoção, entender as razões pelas quais ela deve ser consagrada, e depois São Luís propõe um tempo de preparação, para que as pessoas preparem-se bem e depois se consagrem. São Luís propõe então 30 dias ou 33 dias, dependendo da contagem, para que as pessoas se preparem, uma espécie de um retiro particular, e depois se consagrem. E aí o padre Carlo falou: então é isso. Então vou escrever um livro sobre a devoção a São José, e vamos propor um tempo de preparação para a consagração também, de 1 mês também. Foi assim que surgiu, então, este livro. E aí ele escolheu um método muito inteligente e muito interessante para distribuir esses 33 dias. A oração mais importante que nós temos de louvor a São José é justamente a ladainha em honra a São José. O que é uma ladainha? Uma ladainha é uma oração que a igreja ela promulga para que nós possamos venerar, né? Ou a Virgem Maria, ou os santos anjos, ou para que a gente possa venerar o Sagrado Coração de Jesus. Então nós temos várias ladainhas. E São José mereceu também da igreja uma ladainha, que foi proclamada bem recentemente, né? Foi proclamada lá pelo Papa, o bem-aventurado Pio IX, no século XIX ainda. Mas é a partir dessa oração da ladainha que o padre Carlo vai desenvolver então essa preparação dos 33 dias. Então a cada invocação da ladainha, né, tem lá aquele início, né, que é uma espécie de ato penitencial: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. E aí depois começam as invocações, né? São José, tal, né? São José, ilustre filho de Davi, né? Esposo da Virgem Maria. Então, a cada invocação da ladainha de São José, o padre Carlo fez uma meditação. Então, como vocês vão começar essa preparação, vocês vão ler todas as meditações dia a dia. E depois de feitas essas meditações, escolhe-se um dia e faz então a consagração, depois de uma missa. Então o método é muito simples. São 33 dias de preparação e a cada dia a gente medita uma invocação da ladainha. E aí no final a gente conhece bem quem é São José e está preparado. Mas aí o padre Carlo, como eu disse, ele colocou um livro dentro de outro livro. Ele não faz somente a meditação de cada uma das invocações, mas ele vai falar sobre as glórias de São José, porque tem muitas coisas a respeito de São José que nos são desconhecidas. Nós conhecemos muito pouco São José. Então nessas pesquisas que ele fez, ele vai como que desvendar São José para nós.
Ele vai fazer com que a gente conheça melhor quem é esse Pai de Jesus, que Deus escolheu para ser, né, o seu representante aqui na terra, e vai fazer com que, a partir disso, nós nos maravilhemos. É por isso que aqui o Padre Carlos, né, coloca as maravilhas do nosso Pai espiritual. A tradução brasileira ficou as glórias do nosso Pai espiritual, né? Mas a palavra wonderful, que o Padre Carlos ele usa em inglês, significa maravilhas. Então isso é para que nós nos maravilhemos com o tamanho, a pessoa de São José. Então, né, uma pessoa pode ou ler somente essa segunda parte do livro, para conhecer melhor São José, ou ela faz esse processo de consagração. Porque a cada dia que a pessoa vai meditar, vocês vão ver, existe a meditação do dia, e ele vai remeter para um texto da segunda parte. Então, quem vai se preparar para a consagração acaba lendo o livro inteiro. Mas acontece o seguinte, tem pessoas que nunca ouviram falar dessa consagração, acho que entre elas tem muitos de vocês aqui. E aí não se sentem plenamente preparados para se consagrar. Acho que é uma coisa de ainda muita responsabilidade. Então a pessoa pode só ler a segunda parte para conhecer melhor a respeito de São José e depois faz a consagração. Mas como vocês já estão no grupo aqui, né, vocês todos vão acabar lendo o livro inteiro. Então é interessante porque às vezes nós temos muita dificuldade de ler um livro inteiro, né? A gente pega um livro desse tamanho aqui, que tem, né, mais de 300 páginas, e fala, nossa, mas como que eu vou ler esse livro aqui? Eu não tenho hábito de ler, é um livro muito grande. Mas se você ler todos os dias, se você se dispuser a fazer a preparação, você obrigatoriamente vai ler o livro. Porque você vai ler a meditação do dia e vai ler aquela meditação da segunda parte. Então, se né, alguns de vocês não têm prática de ler, esse é o momento que vocês vão ser obrigados a ler. E isso vai ajudar muito, né? Não só nesse exercício de leitura, mas nesse exercício de conhecimento do que é a pessoa de São José. E por que nós precisamos, então, de São José? Em primeiro lugar, como eu disse, a gente tem que entender o que é uma consagração. Lembra que eu falei que a consagração fundamental de todos nós é a nossa consagração ao batismo. E aqui vale fazer uma pequena catequese a respeito do que é o batismo, para depois entendermos o que é uma consagração. Não adianta nada você se consagrar se você não souber por que você foi batizado. Consagrar significa você tornar algo sagrado, significa você tornar algo santo. Quando nós somos consagrados, nós somos separados para Deus. Tudo que é consagrado é separado e entregue a Deus. Então, por exemplo, nós temos a liturgia. A liturgia é o lugar onde nós oferecemos o culto a Deus. Mas para oferecer o culto a Deus, nós precisamos consagrar aqueles objetos que funcionarão no culto. Então, são objetos separados. Por exemplo, você tem os vasos sagrados que vão ser utilizados na Santa Missa. Então, você tem um cálice. Um cálice que é utilizado na missa é diferente de um cálice que é utilizado em casa. Por exemplo, uma taça que você vai tomar vinho na tua casa é uma simples taça. Por mais bonita que ela seja, ela vai funcionar só como aquilo. Se você usa isso para a liturgia, então aquilo é separado para uma ação sagrada. Então isso acontece com os objetos. Mais importante ainda é quando isso acontece com os seres humanos, quando acontece conosco. Aqueles que são consagrados são separados e pertencem agora a Deus. Quando nós nascemos, todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos com a marca do pecado original, que nós herdamos lá de Adão e Eva. Então nós pertencemos ao mundo e ao diabo. Você pega uma criancinha, por mais bonitinha que ela seja, por mais meiga, por mais fofinha que seja aquela criancinha, o bebezinho, se ela não for batizada, ela pertence ao mundo e ao diabo. Ela precisa ser batizada para que ela seja separada e seja pertencente a Deus. Quando nós somos batizados, é isso que acontece conosco. Nós não nos pertencemos mais. E o mundo e o diabo não nos possui mais. Porque nós somos consagrados a Deus. Então, o maior dom que nós podemos receber nessa vida é o dom de sermos batizados. Porque o batismo faz com que nós pertençamos definitivamente a Deus. Para vocês terem uma ideia,
O Papa Bento XVI, quando ele escreveu o seu testamento, ele colocou uma coisa muito interessante lá. Sabe que um Papa, quando ele chega ao pontificado, quando ele se torna Papa, ele é obrigado a escrever um testamento. Ou seja, aquilo que ele vai deixar para a posteridade e a mensagem que ele quer deixar para o mundo e para a igreja. E o Papa Bento XVI, então, fez um testamento, e os testamentos dos papas, eles são revelados, obviamente, só depois que o Papa morre, né? Então, depois que o Papa morreu, foi revelado o testamento dele. E uma das primeiras coisas que diz lá é que ele agradece a Deus por ser batizado. Então, vocês vejam, o homem era Papa. O homem, né, era mais que padre, mais que bispo, o homem era o chefe da igreja, né? O lugar mais alto da hierarquia que alguém pode ocupar é o papado. Mas o Papa lá não agradece a Deus por ser Papa. Não agradece a Deus nem mesmo por Deus ter concedido a ele a graça do sacerdócio. Ele agradece em primeiro lugar o fato de ele ser batizado, porque ele sabe que o batismo é essencial para a salvação, porque é o batismo que faz com que ele seja realmente consagrado a Deus. Então todos nós já somos consagrados. Mas existe um problema. Não basta uma pessoa ser consagrada, porque tem muitas pessoas que são batizadas que vivem no pecado. E tem muitos batizados que se condenaram e estão no inferno. Então você ser batizado não é garantia de salvação, porque você precisa depois viver o seu batismo. É necessário, né, viver aquilo que o batismo nos chama a viver. Porque o batismo nos coloca numa situação de chamado. Nós temos uma vocação a fazer com que aquele batismo, ele faça com que nós nos tornemos santos. Todos nós temos uma vocação à santidade. Existe a vocação universal à santidade. A igreja explicou isso muito bem no documento do Concílio Vaticano II. Na década de 60, do século passado, houve a reunião dos bispos, chamado Concílio Vaticano II, e lá a igreja emitiu vários documentos. E um desses documentos que fala sobre a igreja, Lumen Gentium, diz que existe um chamado universal à santidade. Todos os batizados, sem exceção, absolutamente todos os batizados são chamados a ser santos, são chamados a ser realmente configurados a Deus, são chamados a levar o seu batismo até as últimas consequências. E quais são as últimas consequências de quem é consagrado a Deus, de quem é batizado? É se tornar como Ele, é se tornar realmente santo. E essa é a grande dificuldade, porque para viver o batismo, para viver essa consagração inicial, nós precisamos de um caminho de evangelização e um caminho de conversão. Nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho e viver conforme o Evangelho. O batismo é como que uma porta de entrada, né? É um carimbo, é uma marca, um selo que é colocado em nós e diz, a partir desse momento você é chamado a ir para a santidade. Se a pessoa não é batizada, ela não tem a graça suficiente para chegar lá. Mas se a pessoa é batizada, então Deus disse, isso aqui, né, é a largada para você começar o seu caminho. Mas por causa da nossa fraqueza, por causa do pecado, por causa dos vários inimigos que a gente tem que lutar nessa vida, o mundo, o diabo e a carne, muitas vezes nós não somos capazes de sustentar as promessas que nós fazemos no batismo. Vocês estão recordados que em algumas circunstâncias na liturgia da igreja, nós somos chamados a fazer a renovação das promessas do batismo? Quem está lembrado aqui como que é a missa da vigília pascal, que a gente celebra no sábado à noite, né? As vésperas da Páscoa. Lá nós temos a renovação das promessas batismais. Lembram disso? Tem até a água, a pia batismal, às vezes o padre usa o círio, né? Depois que as pessoas fazem. E lá então nós fazemos renúncia, nós renunciamos, né, ao mundo, renunciamos a tudo que causa desunião, renunciamos ao demônio, autor e princípio do pecado. E depois nós professamos a nossa fé. A gente renova as promessas do batismo. Quando uma criança é batizada, os padrinhos e os pais fazem eles, em nome da criança, aquelas promessas. Depois a criança cresce, faz a primeira comunhão, faz a crisma e ela vai renovar aquelas promessas. Mas nós muitas vezes não somos capazes de viver essas promessas. Muitas vezes nós não conseguimos evitar o pecado, nós não conseguimos renunciar ao mundo, nós não conseguimos renunciar àquilo que causa desunião, nós não conseguimos renunciar ao demônio. Por quê? Por causa da nossa fraqueza. Por isso, Deus, na sua providência, envia alguns auxílios para nós.
Então, quando surge uma consagração, como a consagração a Nossa Senhora, para que isso serve? Nós somos consagrados só a Deus, mas por que a gente tem que ser consagrado a Nossa Senhora? Porque essa consagração vai ajudar a nós vivermos a nossa própria consagração batismal. E a consagração a São José é a mesma coisa. No fundo, para que nós consagramos? Para que nós nos tornemos mais facilmente santos. Para que nós nos tornemos mais facilmente fiéis às promessas que nós fizemos no nosso batismo. É só isso, uma razão muito simples. Nós não damos conta de ser santos. Então Deus, Ele na sua providência, Ele envia, né, esses grandes santos, os maiores de todos os santos são Nossa Senhora, né, Maria Santíssima e São José. Então, se consagrar a Ele significa que nós temos um poderoso auxílio para nós realmente nos tornarmos santos. E nós devemos confiar. Confiar em Nossa Senhora nós já sabemos por quê, né? Nossa Senhora é a Mãe de Deus, Nossa Senhora é a nossa Mãe, que nos foi dada por Jesus mesmo, lá no pé da cruz. Lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26, nós temos, né, aquele presente que Deus deu para nós. Jesus lá, do alto da cruz, olha para a Virgem que está de pé na cruz, e para São João, discípulo amado, e diz, né, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então ali nós recebemos Nossa Senhora como nossa mãe. Então para nós é mais fácil entender por que nós devemos entregar a Nossa Senhora. Mas por que nós devemos nos entregar a São José também? Então, esse livro, ele vai dar as explicações, né, ele vai dar os argumentos, as razões pelas quais é muito importante nós nos consagrarmos também a São José. Uma das coisas que ele vai falar que é muito bonita é o seguinte: todos nós precisamos de uma mãe espiritual, e temos, a nossa mãe espiritual é Nossa Senhora. Mas nós não somos filhos órfãos de pai, nós também temos um pai espiritual, e esse pai é São José. E vocês vejam que Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e Ele quis nascer numa família humana. Jesus, Ele é Deus, Ele poderia ter se encarnado de várias maneiras, Ele já poderia ter descido do céu como um homem perfeito. Ele não precisava ter um pai e uma mãe. Deus pode tudo, para Deus nada é impossível. Mas Ele quis nascer de uma mulher, como está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. E Ele quis também ter um pai, obviamente não um pai biológico, mas um verdadeiro pai. Jesus então tem um pai e uma mãe. Nós batizados somos configurados a Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus. Nós nos tornamos, de alguma maneira, irmãos de Jesus. E se somos irmãos de Jesus, nós temos Maria como mãe, e São José também deve ser o nosso pai. Então essa é uma razão muito clara, pela qual nós devemos nos submeter a São José. Uma consagração a Nossa Senhora significa que nós vamos entregar tudo nas mãos dela, e vamos nos submeter a ela. Uma consagração a São José significa que nós vamos entregar tudo nas mãos de São José e nos submeter a ele. E não vai dar briga entre os dois, né? Se nós nos entregarmos totalmente a Maria, ela vai fazer com que nós pertençamos a Jesus. E se nós nos entregarmos totalmente a José, São José vai ajudar a nós sermos mais de Maria e de Jesus. Então é interessante que a consagração a São José, ela é um auxílio para que a pessoa viva a consagração a Maria e a sua consagração a Jesus, que é feita no batismo. Lembra que eu disse que uma consagração complementa a outra? Então isso é muito importante. Por isso que eu digo, quem não é consagrado a Nossa Senhora, depois busque se consagrar, né? Você já é filho de Nossa Senhora, mas essa consagração faz com que a gente tome mais consciência. Você já é filho de São José, mas essa consagração vai fazer com que você tome mais consciência. Existe uma passagem do Evangelho que ilustra muito bem isso para nós, que ajuda a gente a compreender isso. É aquela passagem onde Jesus, né, ele é perdido pelos seus pais e depois é reencontrado no templo, né? O quinto mistério do Rosário, quinto mistério gozoso do Rosário. E lá no Evangelho de São Lucas, diz que quando Maria e José encontram Jesus no templo com os doutores da lei, ali Jesus vai responder para Nossa Senhora, né? Nossa Senhora vai dizer para o menino: meu filho, por que fizestes isto? Eis que eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. E aí Jesus responde: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Então aqui Jesus mostra
que ele é filho de Deus. Nossa Senhora falou: eis que eu e teu pai, eu e José estávamos à tua procura. E Jesus responde dizendo: não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus mostra que ele é filho de Deus. E aí Nossa Senhora não compreende aquilo. Mas depois São Lucas completa dizendo que Jesus voltou para casa com Maria e José e era-lhe submisso. Então aqui tem duas coisas muito claras. Jesus ele vai mostrar para Maria e José que ele é Deus, que Maria e José, por direito, devem se submeter a ele, porque é Jesus que é Deus. É Maria e José que devem ser subordinados a ele, Jesus. Mas Jesus quis depois ele mesmo se subordinar a José e Maria. Por quê? Jesus faz tudo isso para nos dar o exemplo. Então vocês vejam, se Jesus que é Deus, ele que é o Criador de todas as coisas, ele quis se submeter a Jesus e Maria, o que a gente vai dizer de nós mesmos? Nós que não somos nada, nós que somos pó e cinza, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus mesmo se entregou a Maria e se entregou completamente a São José. Então, ao fazer essa consagração, nós estamos simplesmente imitando os passos do próprio Jesus. Então, meditar sobre essa passagem do Evangelho, sobre esse quinto mistério do Rosário, dos mistérios gozosos, ajuda a gente a entender isso. Por que nós devemos ter essa atitude de entrega? Porque Jesus teve essa atitude de entrega, a Maria e a José. Então, nós devemos seguir isso. Se Maria e José cuidaram tão bem de Jesus, e cuidaram muito bem de Nosso Senhor, o maior tesouro da humanidade, Deus encarnado que desceu dos céus para vir nos salvar, foi cuidado por Jesus e Maria. Por Jesus e por Maria e José. Se Maria e José cuidaram tão bem de Jesus, como é que não vai cuidar de nós? Então, se nós nos entregarmos, nós estamos nas melhores mãos possível, as mãos de Maria e José. Por isso, consagrar-se a eles é tão importante para a nossa vida espiritual. E é importante, então, entender quem que é a figura de São José, Então, a gente pega o nosso livro. Aqueles que já têm o livro, pode dar uma olhada, Vai ter aqui uma introdução. E nessa introdução, o padre Calloway vai dar as razões pelas quais São José está sendo cada vez mais conhecido. Ele vai começar com uma frase de São João da Cruz. Todo mundo já ouviu falar de São João da Cruz? Quem nunca ouviu falar de São João da Cruz? Acho que todo mundo já ouviu pelo menos o nome João da Cruz. São João da Cruz foi um padre carmelita que, junto com Santa Teresa, no século XVI, ajudou na reforma do Carmelo. Então foi um homem místico, santo e doutor da igreja. E ali São João da Cruz, ele dizia uma coisa seguinte: eu não compreendo bem São José, mas isso vai mudar. Por que São João da Cruz não entendia muito bem São José? Porque não falava-se muito dele. Mas na verdade foi Santa Teresa de Ávila, a grande amiga de São João da Cruz, ela que começou a despertar para essa presença de São José. Porque acontece o seguinte: Deus, quando Ele começa a revelar as coisas para a humanidade, Ele é pedagógico. Deus não revela tudo de uma vez. Por quê? Porque a humanidade, até a própria igreja, nós somos humanos, não é capaz de suportar algumas verdades sem causar confusão. Então, um exemplo. No início do cristianismo, as pessoas precisavam provar que Jesus é Deus. Então, os primeiros dogmas que a igreja proclamou diz respeito à divindade de Jesus, dizendo que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E as coisas a respeito de Nossa Senhora começaram a vir depois. Nossa Senhora mesmo, ainda que ela fosse venerada desde o começo do cristianismo, a presença de Nossa Senhora sempre foi marcante desde o início da igreja, mas ela começou a ser revelada aos poucos. Para vocês terem ideia, os dois primeiros dogmas a respeito de Maria, que é o dogma da sua maternidade divina e o dogma da virgindade perpétua, foram bem no comecinho do cristianismo proclamados, ali no século III, século IV. Agora, os outros dogmas a respeito de Nossa Senhora foram proclamados só muitos séculos depois. O dogma da Imaculada Conceição de Maria e da Assunção de Nossa Senhora foram proclamados muito recentemente. O dogma da Imaculada Conceição foi no século XIX, 1854, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora em 1950.
Então Deus, ele teve que preparar a igreja para que conhecesse quem era Nossa Senhora. Porque senão as pessoas iam confundir, não iam saber muito bem, porque o tamanho de Nossa Senhora é tal que as pessoas a confundiriam com uma deusa. Então a igreja precisou aos pouquinhos de discernir. Nossa Senhora é enorme, mas por causa de Jesus. Então precisava saber quem era Jesus para depois saber quem era Nossa Senhora. E o mesmo aconteceu com São José. Só depois de quase 2000 anos que a igreja começou a exaltar São José como ele merece. Porque São José, ele aparecia na história da igreja, na história do cristianismo, de maneira muito escondida. Vocês podem ver nas próprias escrituras, a figura de São José é uma figura que aparece pouquíssimas vezes. São José não diz nenhuma palavra, Nossa Senhora diz algumas, poucas. Você pega o Evangelho Jesus diz muitas coisas, ele é o que mais fala, porque José é a palavra de Deus, ele tem que falar, ele é aquele que vai dizer a verdade de Deus. Nossa Senhora fala pouquinhas coisas, poucas palavras. São José não fala nada, nenhuma palavra, está escondido. E depois, no correr dos séculos, ele fica escondido. Mas Deus, ele esconde os seus escolhidos para depois manifestar esses seus escolhidos de maneira mais eficaz e de maneira que seja mais compreensível para as pessoas. São José, ele é muito grande. São José, ele é maior do que todos os santos. Por quê? Por várias razões, mas primeiro porque ele foi escolhido por Deus para fazer as vezes de Deus Pai aqui nessa terra. Só que a gente já tira várias consequências. Mas imaginem só, se São José fosse conhecido logo no começo do cristianismo, as pessoas iam confundir, porque Jesus falava que ele era filho de Deus, e Jesus é filho de Deus Pai. Mas e se São José aparecesse e falar, mas Jesus é filho de Deus Pai ou filho desse homem aqui, que é santo? Esse homem é muito santo, então Jesus é filho deste homem ou é filho de Deus? Então, para não causar essa confusão, Deus, na sua providência, segurou para começar a manifestar São José só agora. Então é só do século XVI para cá que São José começou a ser mais manifestado. Por quê? A fé a respeito de Jesus já estava consolidada. A fé a respeito de Nossa Senhora já estava mais consolidada. Então a fé a respeito de São José podia ser agora manifestada. Então foi principalmente com Santa Teresa de Ávila que começou essa devoção a São José ter mais força na igreja. E aí depois o padre Calloway, falando um pouco sobre isso, vocês que leram o livro, vê que eu não estou chovendo no molhado aqui, mas alguns santos começaram a falar mais de Jesus. Por exemplo, São Pedro Julião Aimar, que é aquele santo que fala muito da Eucaristia, depois alguns beatos, menos conhecidos, mas a própria igreja começou a falar muito sobre São José. E aí na página 13, aliás, página 15, o padre Calloway faz uma cronologia. Então ele vai começar a falar que do século XIX para cá, muitas coisas a respeito de São José começaram a ser faladas, seja por santos, seja pela própria igreja. Então acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aí, Então olha lá, ano de 1868, século XIX. Ele vai dizer que o beato João José Lataste, um padre dominicano, escreveu uma carta para o Papa Pio IX, pedindo que declare São José o padroeiro da Igreja Universal. E 2 anos depois, 1870, o Papa Pio IX declara São José padroeiro da Igreja Universal. Isso nunca tinha acontecido. O que é um padroeiro? Padroeiro vem de padre, vem de pai. Ou seja, a igreja declarou que São José é seu pai protetor, seu padroeiro. Então esse é um título enorme para São José, uma coisa muito grande. Isso aconteceu muito recentemente, no século XIX. Depois ele vai dizer que houve a fundação de algumas congregações em honra a São José, que ainda não existiam. Depois, lá em 1889, o Papa Leão XIII vai escrever uma encíclica sobre São José. Uma encíclica é um documento muito importante da igreja. Um dos documentos mais importantes que um Papa emite é uma encíclica. Então, o fato de o Papa Leão XIII ter escrito uma encíclica só sobre São José, mostra que agora a igreja estava mais interessada em quem era São José e estava mais interessada em manifestar para o mundo que é São José. Então, essa data é muito importante. Veja que é uma data recente, 1889.
Depois, nos anos seguintes, ele vai falar, né, que houve mais monumentos, congregações, tudo isso aí em honra a São José. Lá no ano de 1909, eu tinha falado errado, né? Eu tinha falado que o Papa Pio IX, que tinha promulgado a ladainha, quem promulgou foi São Pio X. Em 1909, o Papa São Pio X aprova oficialmente a ladainha de São José. E aqui é um dado interessante, né? Pouco mais de 100 anos atrás, nós temos essa ladainha de São José, que vai ser o guia das meditações da pré-consagração. Se vocês virem a ladainha, a gente vai rezar no final, as invocações que nós fazemos a respeito de São José, elas são feitas no nível máximo. Então, por exemplo, nós temos aqui, né? São José justíssimo. A igreja não fala que São José era somente justo, diz que ele era justíssimo. Isso aqui é uma classe de palavras que se chama superlativo, né? Quando a gente quer falar que uma coisa é o máximo do que ela é, a gente usa o superlativo. Então, por exemplo, a pessoa é justa, tudo bem, ela é justa. Agora, a pessoa justíssima, ela é o máximo, né, da qualidade justa. Então, essas invocações de São José vão estar no superlativo. É o que acontece com Nossa Senhora também, né? A ladainha de Nossa Senhora vai colocar as características de Nossa Senhora, as invocações todas no superlativo. Então, isso mostra que se está no superlativo, né, se está nesse nível máximo da palavra, que ele está acima de todos os santos, né? Porque ele não era somente justo, ele era justíssimo. Ele não era somente casto, ele era castíssimo. Ele viveu essa virtude no nível mais alto, no nível máximo. Então, aqui a igreja está dizendo que São José, ele tem uma santidade eminente. Então, a promulgação dessa encíclica é muito importante para a figura de São José, porque é a igreja atestando que, de fato, esse santo é superior aos outros santos. Ele é um santo, né, importantíssimo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma outra catequese rapidinha. Eu tinha falado, seria interessante se tivesse um quadro aqui, né? Mas não tem problema, vocês podem memorizar aí, ou quem tiver com um caderno pode escrever. A igreja, ela tem 3 tipos básicos de culto. Então, o primeiro culto que existe na igreja é o culto a Deus, e é o mais importante. É o culto de adoração. Então, nós adoramos somente a Deus. E aqui a gente tem uma diferença fundamental com aquilo que os protestantes falam, né? Que os protestantes dizem que nós adoramos Maria, que nós adoramos os santos. Isso é mentira. O que a igreja ensina é que existe o culto a Deus. O culto de adoração chama-se latria, que vem da palavra grega, né? Latria significa culto de adoração. O que é um pecado contra a adoração a Deus? É o culto de idolatria. Idolatrar alguém ou idolatrar alguma coisa, né? A palavra, esse comecinho, ido, vem de eidos, que é uma imagem. A gente colocar, né, coisas no lugar de Deus. Então, todas as vezes que há um culto de adoração que não é a Deus, isso é idolatria. Isso aconteceu, por exemplo, lá no Êxodo, vocês lembram, né? Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo havia feito um bezerro de ouro. Então, estava atribuindo, né, aquele bezerro de ouro à divindade. Então, era idolatria. Então, isso é um pecado muito grave. Então, a igreja diz que nós devemos adorar somente a Deus. Mas depois tem um outro culto, que é o culto de veneração. Então, a igreja venera algumas pessoas que ela considera muito santas, porque ao venerar essas pessoas, isso enaltece o próprio Deus. Então, por exemplo, quando nós cultuamos um santo, quando a gente pega, né, não vamos falar de São José, vamos falar de outro santo. Quando a gente pega, por exemplo, Santo Antônio, ou a gente pega Santa Teresinha, do Menino Jesus, São Francisco, a igreja cultua esses santos com um culto de veneração. Ou seja, a igreja não diz que essas pessoas são Deus, mas diz que elas viveram uma vida tão santa que elas fazem com que Deus seja glorificado por meio delas. No fundo, a glória sempre vai ter que ser de Deus. A glória dos santos é um reflexo da glória de Deus. Lá na liturgia, quando a gente reza qualquer missa de alguns santos,
tem o prefácio da oração eucarística. E lá tem uma frase bem bonita que diz assim, né? Que Deus coroa nos santos os seus próprios méritos. Então, tudo aquilo que tem de bom nos santos vem de Deus. Por isso a igreja venera os santos, porque ela não considera que o santo é Deus, mas o santo é um espelho de Deus. Então, esse é o culto de veneração. E o culto de veneração é chamado de culto de dulia. Então, tem um culto de latria, culto de adoração, e tem o culto de veneração, que é dado aos santos. Adoração a Deus, latria a Deus. O culto de dulia, veneração aos santos. Mas entre os santos acontece o seguinte: tem santos que são mais santos que outros. Os santos não são santos igualmente. Tem santos que se aproximaram de Deus de maneira mais intensa. Tem outros santos que se aproximaram de maneira menos intensa. O santo que se aproximou de Deus com mais intensidade, ou a santa, foi a Virgem Maria. Então, o culto de Nossa Senhora está acima de todos os outros santos. O culto a Nossa Senhora está acima do culto dos santos e dos anjos. Por isso a gente fala que o culto a Maria, ele é um culto de hiperdulia. É uma hiperveneração, porque é uma veneração maior do que de todos os santos. Não é o mesmo culto que é dado a Deus. Não existe adoração a Maria, mas existe uma hiperveneração a Nossa Senhora, porque ela está muito acima de todos os santos. E depois tem o culto a São José, que é chamado de protodulia. Proto significa primeiro. Então, o primeiro santo que deve ser venerado entre todos os santos é São José. Nossa Senhora não entra nessa classificação como primeira, porque ela está acima dos anjos, e acima dos santos e dos anjos. São José não está acima de Nossa Senhora, né? Mas diante de todos os outros santos, São José é o primeiro. Por quê? Porque ele foi o que mais se santificou, o que mais se identificou com Jesus. Então, o culto de São José é o culto de protodulia. Oi? Protodulia. Proto significa primeiro. Por exemplo, quando alguém vai inventar alguma coisa, faz o protótipo, né? O que é o protótipo? É o primeiro exemplar de uma invenção. Esse é o protótipo. Então, o protodulia, né, é o primeiro que é venerado. Então, a primeira veneração é dada a São José. Então, essa ladainha aqui que o Papa São Pio X proclamou, ela coloca São José nesse lugar muito especial, né? Então, só para esclarecer esse dado aqui da promulgação da lei de São José, que começou em 1910. Depois, né, outras coisas aconteceram. Em 1914, acontece a fundação de uma Pia União de São José, tal. Em 1917 aparece, né, tem uma aparição de São José também. Isso aqui é bastante interessante, tem muita gente que não sabe. Mas as aparições de Nossa Senhora são muito importantes para a igreja. Sobretudo as aparições que são aprovadas pela igreja. E os acontecimentos lá de Fátima, que aconteceram em 1917, eles marcaram muito a história da igreja do século XX. Então, vários papas foram até Fátima, né? O Papa Pio XII, o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, né? Todos vão muito em Fátima, porque lá aconteceu algo extraordinário. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos. Mas, na última aparição de Fátima, Fátima aconteceu, né, em 1917, foram várias aparições, de maio até outubro. Na última aparição, no dia 13 de outubro, quando aconteceu o famoso milagre do sol, houve também uma aparição de São José. Então, São José apareceu lá naqueles acontecimentos de Fátima. A gente vê nas memórias da irmã Lúcia, né, diz que São José apareceu com o menino Jesus nos braços e abençoava ele, o menino Jesus, o mundo. Então, aquilo ali era como que um sinal místico divino de Deus, mostrando que a partir daquele momento São José seria mais conhecido na igreja e ele seria muito importante para os tempos difíceis que a igreja iria viver. Então, esse é um marco muito importante, né? Não é uma coisa oficial da igreja, foi um evento místico. Toda aparição mística, ela não é um dado de fé. Ninguém precisa acreditar numa aparição, né? Para ser salvo, nós precisamos acreditar naquilo que é a revelação divina, na Bíblia,
no ensinamento da igreja, na doutrina da igreja, mas nós devemos considerar muito a aparição. Porque a igreja não diz que aquilo lá é obrigado a acreditar, mas a igreja incentiva que aquelas aparições que são comprovadas, né, as pessoas deem crédito àquilo. Então, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que aconteceu no México, a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, que aconteceu na França, século XIX, e as próprias aparições de Nossa Senhora em Fátima, a igreja sempre incentivou que nós meditemos sobre aqueles acontecimentos. Então, houve essa aparição de São José. Então, é importante ver nisso um sinal divino, que a providência divina estava mostrando, que o século XX iria passar por muitas tribulações e a presença de São José seria muito importante, né? Então, esse dado aí de 1917 é interessante e importante. Depois, várias coisas aqui, né? Em 1962, o Papa João XXIII colocou o nome de São José na missa, que não tinha, né? O Papa João Paulo II escreve uma encíclica também, né? Não, encíclica não, um documento que é uma exortação apostólica, chamada Redemptoris Custos, ou seja, o custódio, né? Ou aquele que guarda o do Redentor. Depois, em 2013, o Papa Francisco tinha recém sido eleito Papa, ele coloca o nome do São José em todas as orações eucarísticas da missa, né? O Papa João XXIII tinha colocado só na oração eucarística primeira, e o Francisco coloca em todas as orações, mostrando que a igreja antes não tinha, né, uma presença tão grande de São José na liturgia. Então, você trazer alguém para a liturgia significa que você dá uma importância muito grande àquela pessoa, porque a liturgia é o lugar de culto mais importante, né? A liturgia a respeito de Nossa Senhora já tinha muitas, mas de São José não tinha praticamente. Então, esses dois papas, João XXIII e o Francisco, colocam São José na liturgia da missa, de maneira que não houve antes. E depois, o último acontecimento, né, talvez o mais relevante, o mais importante de todos, para mostrar a grandeza de São José, foi a proclamação do ano de São José, que aconteceu muito recentemente. Então, do dia 8 de dezembro de 2020, né, em plena pandemia, a 8 de dezembro de 2021, o Papa Francisco proclamou um ano a respeito de São José, em que a igreja meditou, né, a respeito dessa figura e incentivou as pessoas a terem uma devoção cada vez mais a ele. E foi justamente nesse contexto aí que essa consagração a São José, então, cresceu muito. E aí, continuando na introdução, o Padre Carlo, ele diz que existem muitas razões pelas quais nós devemos ter uma devoção a São José e as quais ele é importante para os nossos tempos, mas ele coloca duas razões. E assim que é muito importante a gente meditar sobre essas razões. A primeira razão, ele diz que nós estamos num tempo em que existe uma investida muito grande contra a família. Nós vivemos uma crise da família. Isso não é novidade para ninguém, né? A gente vê que a família, que é originada do matrimônio cristão, está sendo profundamente atacada. E isso desde o século passado e até agora. Está sendo atacada como? Por meio das ideologias, por meio da propaganda, por meio do incentivo de coisas que são totalmente contra o Evangelho e contra a família cristã. Coisas, por exemplo, como o divórcio, que se tornou uma coisa absolutamente natural, né? Na sociedade, o divórcio hoje é uma coisa natural. Vocês já perceberam, né? Aqui a gente não está julgando nenhuma pessoa, não é o julgamento de ninguém, é só dizer o que é uma situação concreta. Eu não sei se algum de vocês, né, é separado, certo? Mas é o que acontece mesmo. Um casal vai e casa no civil, às vezes não casa na igreja, né, mas casa no civil. Para você se divorciar é a coisa mais simples do mundo. É só você ir lá no cartório e pedir a certidão de divórcio e acabou o casamento. Não era assim antes. Há 50, 60 anos atrás, juridicamente, civilmente, o divórcio era uma coisa difícil de conseguir. A sociedade tinha ainda, né, uma estrutura que preservava o casamento. Mas isso aí foi ruindo. Então, cada vez mais, nas legislações de todos os países, dos vários países do mundo, é muito fácil você se divorciar. E isso é ou não é um incentivo? Porque se a coisa é facilitada, é evidente que isso é um incentivo. Então, isso é só uma coisa. Mas depois a gente tem o advento da mídia. O século XX e o século XXI
são os séculos onde surgiu a coisa da mídia. É quando surgiu, né, os veículos de comunicação em massa. Então começou lá com o rádio, depois surgiu a televisão e aí surgiu a internet. Por meio da televisão e da internet, você consegue, né, influenciar muitas pessoas. Por meio, né, de filmes, por meio de novelas, por meio das coisas que as pessoas falam. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, desde a década de 60 em diante, quando a televisão começou a, né, tomar corpo, quando as pessoas começaram a assistir mais televisão, você pode ver que a maioria das novelas, né, a maioria das séries, tem já alguma coisa lá desde o começo incentivando, por exemplo, o divórcio, incentivando o adultério. Hoje a coisa já está escrachada, né? Hoje já é transexualismo, já é libertinagem sexual, já é, né, casamento, né, ou união homossexual, né, já é, né, tudo realmente contra aquilo que é a ordem divina. Então, hoje as coisas estão muito piores do que era antes, mas isso já começou há algum tempo. Então, né, essa crise da família que nós vivemos é muito grave. Isso influencia a todos, nós cristãos também, porque nós cristãos estamos no mundo. As nossas famílias são feridas por isso. Hoje a gente tem, por exemplo, o problema, né, da pornografia. Pornografia é um câncer do nosso tempo, uma coisa terrível, é uma coisa que está assolando todas as casas, todos os lugares. Qualquer lugar, né, desse mundo que tenha acesso à internet, né, diretamente ou indiretamente tem sido invadido pelo problema da pornografia. Não tem como escapar, é como que uma avalanche. Tem pessoas que estão tendo cuidado e não estão se deixando levar por isso, mas que está presente lá, está. Por exemplo, antigamente, o que acontece? Se tinha um rapaz, né, assim, que pecava contra a castidade, mas ele fazia isso escondido. Tinha uma revista, deixava embaixo do colchão, ninguém sabia onde estava, né? Então, se alguém descobrisse, então tirava aquilo de lá. Então, não tinha pornografia dentro da casa. Mas hoje, por exemplo, você mora numa casa que tem 4, 5 pessoas. Todo mundo tem o celular. Mesmo que você não acesse, a pornografia está lá. Ela está lá. Você pode não acessar, mas ela está lá com muita facilidade. A um clique pode acessar. Então vejo que a investida, né, contra o matrimônio, contra a pureza, contra aquilo que é, né, o desígnio de Deus para este mundo, para nós, tem sido muito grande. E é justamente nessa conjuntura que o Padre Carlo diz que a presença de São José é importante para nós. Porque tudo isso que nós vivemos de ataque à família, ataque à pureza, né, ataque àquilo que é essencial para a humanidade, é um combate espiritual, não são coisas puramente humanas. Quem vocês acham que influencia as pessoas que produzem isso? Quem é que influencia os governos a criarem leis que apoiam o divórcio, que apoia, né, o aborto, que apoia, né, o casamento homossexual e tudo mais? Quem faz isso? Por trás de tudo isso tem a ação diabólica, do demônio. Então é um combate espiritual. Então, para nós combatermos uma guerra espiritual, é necessário, né, um exército espiritual e pessoas fortes. Então, São José, ele é fortíssimo, vai nos ajudar nesse grande combate. É por isso que uma das últimas invocações da ladainha de São José diz que ele é o terror dos demônios. Então, para combater essa avalanche de ataque contra a família, nós precisamos muito de São José. Então, quem diz isso não sou eu, né? É o Padre Calloway que vai dizer isso aqui no livro. Depois ele vai desenvolver mais isso. Então essa é uma das razões que ele diz, né? São José é muito importante para nós, para esse tempo, para nos ajudar, né, a retornar aquela pureza de coração que é necessária para nós sermos plenamente filhos de Deus. E depois uma segunda razão que ele diz é que nós precisamos de alguém que nos ajude na evangelização. Lembra que eu disse, né? Existem pessoas que são batizadas, mas é necessário que a pessoa seja evangelizada para que o batismo ele atue na vida da pessoa. Então hoje nós temos uma multidão de pessoas que são batizadas, mas que ainda não são bem evangelizadas. Então São José vai ajudar nesse processo de evangelização e também de reevangelização. Porque, por exemplo, em países que antes eram católicos, hoje a gente vê que a igreja está praticamente desaparecendo. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de viajar para outros países, principalmente para a Europa, que é onde a igreja floresceu em primeiro lugar, mas a Europa é o berço da igreja católica.
Tanto é que a sede da Igreja Católica é na Europa, né? Em Roma, na Itália. E lá nesse continente a gente vê que muitas pessoas perderam a fé. Países que eram católicos, como que se cansaram do catolicismo. Então, uma onda de secularismo, né? De agnosticismo, até mesmo de ateísmo muito grande. Então, essas nações precisam ser reevangelizadas. E mesmo o nosso Brasil, que é chamado o país mais católico do mundo, numericamente, né? Estatisticamente, tem muitas pessoas que são batizadas, mas não são evangelizadas. Por quê? Porque não vivem o evangelho. Então, se a pessoa é batizada, mas ela não vive o evangelho, ela tem que ser evangelizada. E, nesse sentido, São José vem como um auxílio muito especial, para que ajude a igreja mesmo no seu processo de evangelização. Então, somente essas duas razões já são, segundo o Padre Calloway, e se a gente refletir um pouquinho, suficientes, para a gente ver que é necessário, muito necessário a presença de São José, e que aquela imagem que apareceu em Fátima, né, de São José, no dia 13 de outubro de 2017, abençoando o mundo junto com o menino Jesus, é importante para o nosso tempo. Porque também o século XX, né, foi o século mais sanguinolento da história. Só fazer um cálculo. Esse negócio de guerra sempre existiu na humanidade. Então, todas as civilizações, né, já tiveram guerras. Mas o século XX foi o século onde as guerras foram mais sangrentas, onde morreu mais gente. E as ideologias mataram muita gente. Tem alguns dados que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a ideologia do comunismo, né, que surgiu lá na Rússia, no início do século XX, justamente em 1917, né, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, estourou a Revolução Russa, que foi o início da ascensão do comunismo. O comunismo, né, que durou, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, e até o final da Segunda Guerra Mundial não, até o final do século XX, né, que ainda está presente no mundo, mas oficialmente, né, durou mais de 50 anos, matou mais de 100 milhões de pessoas. É muita gente. Então, é muito sangue derramado, é muito sangue inocente derramado. Então, tudo isso mostra que nós precisamos de um auxílio poderoso para ir contra isso. E houve as guerras também, Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial. Nunca houve uma guerra na história do mundo em que tivesse uma arma tão poderosa capaz de destruir uma cidade inteira. Você pega as guerras lá da época dos gregos, as guerras que aconteceram até mesmo na época cristã, dos cruzados, né, contra os muçulmanos. Muita gente morreu, mas não existia nenhuma arma que era capaz de destruir uma cidade inteira. E na Segunda Guerra Mundial houve essa arma, né? Você sabe que é a bomba atômica, destruiu 2 cidades inteiras. Então, o nível de destruição que a humanidade assistiu e que ela foi capaz de produzir, porque isso é uma coisa que foi produzida pelo ser humano. Não foi uma catástrofe mundial, não foi um terremoto, não foi nada disso. Foi uma coisa criada pelos seres humanos para destruir. Então, isso surgiu no século XX. E isso, como eu disse, né, por trás de tudo tem a investida do demônio. O diabo que quer destruir a humanidade. O diabo é homicida desde o princípio. Então, contra esse inimigo infernal, o diabo e os seus demônios, nós precisamos de um auxílio poderoso. São José, esse é o nosso auxílio. Então, nessa guerra, nessa batalha espiritual, a presença dele é importantíssima para nós. Então, esse é uma outra razão, né, que nos convence. E também vai mostrando que a gente não vive num tempo de brincadeira, né? Então, a gente precisa realmente desse auxílio muito poderoso, espiritualmente falando. E aí, diante de tudo isso, o Padre Calloway vai continuar aqui, se vocês puderem ver depois, na página 18, ele vai nos convencer, então, a nos consagrarmos a São José, né? Por causa dessas coisas todas. Eu já falei sobre isso, né? Qual que é a necessidade de nós nos consagrarmos a São José? Porque nós precisamos ter um pai espiritual, porque Jesus mesmo se submeteu a São José, e São José tem o poder de fazer tudo isso. Mas é claro que São José não vai defender a gente somente desses males espirituais. Ele vai ajudar a nós nos santificarmos. E São José vai nos ajudar especialmente a nós nos tornarmos cristãos capazes de ter vida de oração. Então, meus queridos irmãos e irmãs,
para nós sermos realmente cristãos, católicos, verdadeiros, autênticos, para a gente viver o nosso batismo, nós precisamos de uma vida sincera diante de Deus e precisamos rezar. É necessário rezar. E é por isso que o Padre Carlos fez essa consagração baseada justamente numa oração, para que nós fizéssemos também esse exercício de oração. Essa preparação para a consagração São José é uma grande oportunidade nós rezarmos. E ela deve ser feita no espírito de oração para que ela tenha sua eficácia. Não adianta nada ser o livro. Você pode ler o livro de cabo a rabo, 2, 3 vezes, entender tudo certinho. Mas se você não fizer disso um meio de oração, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir, né, se aproximar mais de Deus assim. Então tudo tem que ser feito no espírito de verdadeira oração. E se nós nos dispomos a rezar acompanhados por São José, nós vamos nos tornar cada vez mais pessoas orantes. Foi por isso que São José apareceu tão forte na vida de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa d'Ávila, essa carmelita do século XVI, que fez essa reforma do Carmelo, é conhecida como a Santa da Oração. Ninguém mais do que Santa Teresa ensina à igreja como rezar os caminhos da oração. Então é muito importante, para nos santificarmos, nós precisamos rezar. E com certeza foi pela intercessão de São José que Santa Teresa de Ávila aprendeu e nos ensinou muitas coisas a respeito do caminho espiritual, que é o caminho de oração. Então São José vai nos ensinar, especialmente a nós termos uma vida espiritual. Nós temos que ter uma vida espiritual. Um cristão batizado, católico, que frequenta os sacramentos, que se confessa, que comunga, mas não tem vida interior, não tem vida de oração, não é autenticamente cristão. Nós precisamos viver isso. É claro que isso é uma caminhada para a vida inteira. Se a gente não está vivendo isso agora, a gente tem que pelo menos ter o desejo de buscar. A gente tem que ter esse desejo. Vocês podem perguntar: padre, o senhor está falando isso, o senhor tem uma vida de oração? O senhor está falando isso para nós, o senhor tem uma vida espiritual? Eu acredito que eu tenho uma vida espiritual muito inferior daquilo que eu deveria ter, principalmente porque eu sou padre. Então, diante de Deus, eu reconheço a minha miséria. Mas eu reconheço também que, por meio da consagração a São José, Deus vai suscitando o desejo de ter mais isso. Então, esse é o principal. A gente ter o desejo das coisas de Deus, o desejo de buscar as coisas do alto. São José vai ajudar muito isso. Então, se nós queremos nos santificar, precisamos rezar. E São José, ele vai ser esse nosso grande guia. Essa é a razão do título do livro, né? As glórias do nosso Pai espiritual. Ele não é um Pai físico, Ele não vai nos ajudar. Claro que Ele pode interceder a Deus pelas nossas necessidades materiais, mas especialmente Ele vai nos ensinar como um Pai, como é que a gente deve trilhar o caminho espiritual. Assim como um pai ensina o filho a caminhar, assim como um pai ensina o filho a viver, assim como o pai ensina o filho, né, a se tornar um homem, uma menina a se tornar uma mulher, assim a nossa mãe espiritual, que é a Virgem Maria, nosso pai espiritual, São José, vai nos ensinar a vivermos a nossa vida espiritual, para nós crescermos espiritualmente, porque a gente pode ser humanamente adultos, né, bem feitos, com profissão, com o nosso lugar social, mas pode ser que espiritualmente nós sejamos, né, pessoas atrofiadas. Então a gente tem que sair dessa atrofia espiritual. São José e Nossa Senhora vão nos ajudar muito a nós termos realmente uma vida espiritual, uma vida de oração. Essa é uma coisa muito importante, né? Que fazer essa consagração com esse espírito de oração vai começar a dar para cada um de nós esse desejo maior. Certo? Depois, na parte 3, ele vai falar da preparação dos 33 dias, não precisa explicar aqui, porque é o que vocês já estão fazendo, né? E depois tem o dia da consagração, tá? O dia da consagração de vocês vai ser no dia 19, né? Então, assim, teoricamente, o último encontro, o dia 33 da preparação, deveria ser no dia da consagração. Mas aqui na paróquia, o pároco, né, o padre Beto, ele preferiu que se fizesse um recolhimento no final, e isso não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum fazer isso, eu acho que é até excelente fazer assim. Então vocês vão terminar a preparação um pouco antes, né, do dia da consagração. Mas no dia 19, dia de São José, padroeiro da igreja, vai haver então a missa de consagração. Certo?
Hoje seria o primeiro dia, então, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada aí na página 27. Muito do que está aí é aquilo que eu já falei, né? Ele vai depois dar outras explicações, mas eu não vou ficar repetindo o que está no livro aí. É interessante que vocês mesmos leiam. Já está no finalzinho aqui, ó. É o tempo, pega lá. O que eu queria deixar para vocês de mensagem é isso, né? Paciência. Que vocês, então, se sintam mais estimulados a se aprofundar nesse caminho espiritual junto com São José e se consagrem a ele. Porque isso vai fazer um bem muito grande para as almas de vocês e para a igreja. Porque quanto mais pessoas santas na igreja, melhor. Quanto mais pessoas que buscam a santidade, melhor. E afinal de contas, se consagrar é para isso. Vocês estão vendo que é uma coisa que nos compromete de maneira muito intensa. É uma coisa que nos compromete, é uma coisa que nos interpela. É uma coisa que faz com que a gente queira mudar de vida. Então isso aqui é muito importante. Você quer se consagrar a São José? Você quer se consagrar a Nossa Senhora? Então você está dando um sim a Deus, dizendo que eu quero mudar de vida. Eu sou cristão católico, estou vivendo desse jeito, agora eu quero viver de outro jeito, de um jeito melhor, de um jeito mais intenso, de um jeito mais autêntico. Então a consagração vai fazer isso. Então a gente precisa ter esse comprometimento. A gente tem força para fazer isso? Não. Então aqui já vem um grande consolo, porque muitas vezes pode vir aquele desespero, eu não dou conta disso, pelo amor de Deus, isso aqui é muito difícil, né? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver essa santidade? Como que eu vou contra esse mundo louco? Mas é isso mesmo, a gente não dá conta. É por isso que a gente tem a consagração. Por exemplo, acontece uma coisa muito frequente para quem vai se consagrar a Nossa Senhora. Muita gente, quando está para se consagrar, diz, não, eu não sou digno disso, né? Eu sou muito pecador, eu tenho um passado obscuro, ainda sou muito infiel a Deus, então não vou me consagrar. Mas vejam que a consagração é para os pecadores mesmo. Jesus disse que Ele não veio chamar os justos, e não veio chamar os sãos, que não precisam de remédio, medicamento, mas veio para chamar os pecadores, os doentes. Então nós somos esses pecadores, esses doentes, que precisamos. Então se você se sente muito pecador, bem-vindo, é para você mesmo que essa consagração foi feita, né? Para nós mesmos. Então que ninguém tenha medo, coragem, entregue-se totalmente a José, entregue-se totalmente a Maria. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, especialmente no tempo que a gente vive. Porque isso vai nos dar uma segurança e uma força. Não significa que esse caminho vai ser sem sofrimento, né? Quem quer viver o Evangelho com mais radicalidade, prepare-se para o sofrimento, para a perseguição. Seja uma perseguição exterior, que muitas vezes não vem, mas uma perseguição interior, porque o demônio ele fica muito incomodado com aqueles que querem seguir verdadeiramente a Jesus. Mas a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo, porque o demônio só faz barulho. Então, se alguma coisa começar a te inquietar para você desistir, não desista, vai até o fim. Hoje é só o primeiro dia, né? Então vai até o fim, tem muita coisa ainda para acontecer. E mesmo depois que você se consagrar, com a graça de Deus, muita coisa tem para acontecer. Mas fique firme que o caminho é esse mesmo, né? Deus quer nos conduzir à salvação e Ele está nos dando os meios. A gente só não pode cometer o pecado na negligência, porque Deus está nos dando os meios e a gente pode, na nossa liberdade, rejeitar. Se a gente quiser rejeitar, então a culpa e a responsabilidade vai ser nossa. Mas vamos aceitar. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Amém? Então, vamos já fazer a oração final, tá? Tinha previsto aqui que as pessoas perguntassem alguma coisa, então eu vou abrir só 5 minutinhos, tá? Porque eu tenho missa mais tarde, então não posso me estender muito. Mas alguém tem uma pergunta? Posso ouvir 2 ou 3 pessoas rapidinho. Alguém tem alguma dúvida sobre como que é a consagração, o que vai acontecer daqui para frente, a respeito do livro? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Tudo entendido? Aquilo que não está entendido, ao longo do tempo vai estar entendido, tá? Então vocês vai ter bastante oportunidade aí para esclarecer aquilo que ainda está um pouco confuso. Então vamos ficar de pé, vamos rezar
para a gente encerrar a ladainha de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre Filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Tem uma outra oração que é do Memorare, mas nem todos estão com o livro, né? Então podem seguir aqui na página 325. Aqueles que tiverem o livro, podem seguir a página 323. Juntos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, obrigado a todos, tá? Rezem por nós padres, que a gente vai, os próximos padres que vão fazer as pregações aqui, né, para que São José nos inspire e sejam perseverantes, como eu disse, né? Saber que São José já escolheu cada um de nós, então ele só está ensinando o caminho. Então, que a gente seja fiel a esses desígnios que a providência colocou na nossa vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.